Você decide. Seu voto, sua consciência. Voto nulo, voto branco. Onde é que essa coisa interfere numa eleição? Essa é uma das questões chaves do processo eleitoral brasileiro. Que ninguém entende, né? Que ninguém entende. Existe um e-mail que circula sempre, que é a maior mentira da democracia brasileira, dizendo que se a população votar nulo, mais de 50% desses votos, se existirem, anulariam as eleições, os candidatos não seriam mais os mesmos. Isso é uma grande mito. Mentira. É uma mentira. Uhum. É um mito. Na verdade, a gente precisa lembrar que, quando a gente pega o colégio eleitoral, os eleitores de Rondônia, por exemplo, então nós temos lá pessoas que no dia da eleição não vão votar, que são os que se abstiveram. Ainda as pessoas que votam aquele voto nulo, que é o que o e-mail incita, o 000 confirma, ou eventualmente ele digita um número que não tem candidato registrado e confirma nulo. Uhum. E a tecla em branco, não é? Mas existe também, o que a gente precisa lembrar, o chamado voto anulado. É a forma mais simples de explicar isso. O que é o voto anulado? O eleitor quis votar no candidato. Ele votou naquele candidato. Só que o candidato, ele não podia disputar a eleição. Só que o registro de candidatura dele foi indeferido depois das eleições. Acontece muito, não é? Ocorre. Por exemplo, o TRE mantém o registro, ou indefere, o candidato recorre, tem o direito de recorrer, e aí lá na frente, como não dá tempo, o volume é muito grande de processo para o TSE em Brasília julgar, ele disputa a eleição, o nome dele está na urna, os eleitores votam nele, daí um mês, 6 meses, um ano, o TSE vem dizer que ele nunca poderia ter disputado a eleição. Esse voto que foi dado a ele é anulado. A mesma coisa acontece. Não participa, é como se houvesse um absenteísmo daquela pessoa? O voto é zerado. Uhum. O voto é zerado. A mesma coisa acontece com aquele candidato que disputa a eleição, recebeu o voto, mas depois é cassado. Se ele é cassado, porque ele praticou um abuso de poder econômico, ele comprou voto, ele praticou um abuso de poder político, enfim, os votos deles também são anulados. É só esse contingente de votos anulados, vamos chamar assim, que se ultrapassar mais da metade dos votos, anula a eleição. Então não adianta juridicamente votar 0000 confirma, porque esse contingente de votos não anula a eleição. E mesmo que anulasse, vamos imaginar que o TSE mudasse de entendimento, que é mais interessante ainda, mesmo que anulasse, os candidatos poderiam ser exatamente os mesmos. Então, na verdade, esse é um e-mail maldoso, é um e-mail mal feito. Mandrake, exatamente. E que só vai tirar mais dinheiro do contribuinte, porque, quer dizer, ele não gera o efeito que ele pretende, mas se gerasse, seria uma outra eleição. Seria uma outra eleição com os mesmos candidatos. Então, para esclarecer, resumindo, não adianta votar nulo para fins de anular a eleição. Só que tem um detalhe, politicamente ele tem efeito. Porque o candidato eleito, sobretudo os candidatos nas eleições majoritárias, no caso de prefeito, governador, presidente e senador, eles são eleitos com a maioria dos votos válidos. Essa é a regra. Tirando prefeitos de municípios com menos de 200 mil eleitores. Mas nos outros casos, que é agora o que está sendo disputado para governo, para presidente e para senador não, porque o senador basta a maioria, mas para governador e para presidente, esclarecer isso, ele precisa ter 50% dos votos válidos. O que é voto válido? Você tira quem não votou, você tira o voto branco, tira o voto nulo. Se ele tiver ali mais de 50%, ele é eleito. Quanto mais pessoas votar nulo, 000 confirma, menor vai ficar o contingente de voto válido. Significa dizer que mais fácil de ser eleito. Está fácil. Ou seja, aqueles que votam nulo, quer dizer, como além de ser uma mentira, é uma mentira mal feita e maldosa, né? Porque ajuda, na verdade, quem está na frente. É verdade. Né? E hoje, o voto branco e o voto nulo, 00 confirma, não tem diferença nenhuma. Todos eles são juridicamente votos inválidos. No segundo bloco, a gente vai chamar agora o intervalo, você vai me explicar a questão do voto nulo e branco para eleição proporcional, porque nós falamos aqui da eleição majoritária. A explicação é essa. Na proporcional muda, não muda? Não, é a mesma coisa. É a mesma coisa? Exatamente a mesma coisa. Absolutamente igual? Já houve o caso, a gente pode até matar isso rapidamente, já houve antigamente o fato do voto branco ele contar para o quociente eleitoral. Na prática, mas não ser técnico, para explicar de um modo mais fácil, ele ia para quem estava na frente, vamos dizer assim. Né? Hoje em dia não, hoje o voto branco e voto nulo tem o mesmo efeito, que é zero, juridicamente é zero, mas politicamente valoriza aquele que pode, por exemplo, ganhar em primeiro turno ou estar na frente das pesquisas. Você decide.
Seu voto, sua consciência.